maestro diz que eu sou especial. Isso é o que o Senhor pensa ao teu respeito, ao meu respeito. E é por isso que Ele te trouxe até aqui nesta noite. Porque eu tenho certeza que Ele tem algo especial para você. Porque você é especial, você é escolhido de Deus. E é por isso que você está aqui nesta noite, amém? Eu estava preparando essa palavra e eu confesso que é muito bom quando nós estamos estudando a palavra. Porque primeiro somos confrontados. E a palavra nos ensina, nos corrige, não é verdade? E eu louvo ao Senhor porque você está aqui nesta noite. Eu intitulei essa mensagem como Jesus na casa. Jesus está na casa. Aqui é a Betel, é a casa de Deus, é morada dele. Ele está aqui nesta noite. E eu tenho certeza que Ele tem algo reservado para você. Aleluia. Esse versículo que vou ler, o Senhor colocou no meu coração. E é um versículo bastante conhecido. Está em Apocalipse, capítulo 3, o verso 20 ao 22. Somente esses 3 versículos que eu quero enfatizar. O versículo diz assim, amém? Posso ler? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Eu tenho visto no decorrer desse mês muitas mensagens sendo entregues aqui do altar. E eu tenho ouvido Deus falar insistentemente, chamar a nossa atenção. E isso nada mais é do que o amor dele por nós. Ele nos amou tanto que Ele criou o plano perfeito, como Paulinho pregou no domingo passado. Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você. Foi a maior prova de amor expressa ali na cruz do Calvário. Não porque somos merecedores, mas porque Ele nos amou e nos escolheu e nos elegeu. Por isso somos tão especiais, tão amados. Você consegue sentir o amor que Deus tem por você? Ele não desiste de você. Quando eu estava lendo essa passagem, ela é uma carta, né? Uma das cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. E esta carta foi dirigida à igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja que vivia apática espiritualmente, considerada uma igreja morna. Uma igreja que estava vivendo num mundo distante de Deus. E então, nós vemos Jesus aqui falar e convidar, fazer um convite à sua igreja, pedindo para ela se relacionar com Ele, voltar a se relacionar com Ele. E eu estava meditando e eu me apeguei a esse versículo, mas eu quero falar à igreja de hoje, a igreja desse tempo. E eu quero trazer esse versículo para nós, mas eu quero falar para nós, a igreja que o Senhor levantou nesse tempo, para fazer a diferença nesse tempo. Eu creio que aqui está a geração do arrebatamento. E se aqui está a geração do arrebatamento, nós precisamos estar mais do que preparados. Porque o Senhor está às portas e Ele vem buscar a sua igreja. Maranata, ora vem. Aleluia, nós precisamos estar preparados. E esse versículo para mim é um versículo atemporal. Ele é atemporal, porque quando o Senhor fala assim, olha,
eu estou à porta, ele coloca isso no verbo estar, no presente do indicativo. Ele está dizendo assim: olha, eu permaneço aqui, eu fico aqui, eu estou aqui, esperando com que você ouça a minha voz e abra a porta, porque eu quero entrar para cear com você e você comigo. É também um versículo que fala de algo pessoal. Ele se dirige a todos, mas quando ele entra na casa, é para poder se relacionar intimamente comigo e com você. E nós vemos aqui hoje, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde há uma investida do inimigo tão grande, porque estamos caminhando para o fim. Diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 24, que nos últimos dias, haveriam falsos profetas, e que o amor de muitos se esfriaria por aumentar a iniquidade. E nós sabemos que nós estamos vivendo dias de grande investida do inimigo na terra. Hoje eu estava sentada na mesa, e o meu filho passou por mim e falou: mãe, qual é o tema da mensagem? Eu falei: filho, é Jesus na casa. Aí ele falou para mim, aí ele começou a pregar para mim tudo que eu ia falar de Jesus na casa. Eu falei: então, filho, fala você para mim, como está Jesus na sua casa? E nessa noite eu quero chamar a tua atenção, assim como o Senhor chamou a minha atenção com tanto amor. Porque quando Ele nos confronta, é amor, é zelo, é cuidado dEle para com as nossas vidas. E nós sabemos que nós precisamos nos fortalecer. Grandes serão as dificuldades que estão por vir, as lutas e os embates que surgirão. E há uma necessidade tão grande de preparar essa geração para poder viver o que está por vir. E eu vejo aqui, nesse versículo propriamente, o Senhor insistentemente dizendo: eu estou à porta. Nós vemos a disposição dEle e o amor dEle em permanecer à porta, batendo. E quando nós falamos desta casa que Ele cita aqui, essa casa sou eu, é você. Nós somos templo, habitação, morada do Senhor. E quando fala aqui do coração, dessa porta, é o nosso coração. O coração que Ele espera estar aberto para que possa ouvir o seu chamar. Nós nos enganamos quando pensamos que nós podemos viver distante do Senhor. Não há possibilidade alguma de sermos realizados senão dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós nos esquecemos que fomos chamados e fomos escolhidos no ventre da nossa mãe. Havia um propósito destinado a cada um de nós. Por isso você é especial. E o Senhor nesta noite está nos alertando: eu te escolhi, você é meu, não tem para onde fugir, para onde nós iremos, como viveremos distante do Criador? Fala para mim. Fomos gerados nele. E o Senhor vinha falando ao meu coração sobre esse relacionamento que Ele deseja ter conosco. Ele tem tanta coisa para nos revelar. Ele tem tanta coisa para que nós possamos viver em unidade como igreja, como servos. E eu louvo ao Senhor por tanto amor. Tanto amor. Aleluia. Quando Ele bate a porta, Ele espera que você abra essa porta. Às vezes nós estamos vivendo dias, passando por problemas, situações, dificuldades que vão, às vezes, ocupando a nossa mente, o nosso coração. Vão roubando de nós a alegria e muitas vezes, em vez de nos achegarmos ao Senhor, nós nos distanciamos. Mas o Senhor nessa noite,
está nos chamando mais uma vez. Olha, filho, olha, filha, tu és meu. Tu és meu. Tu és meu. Tu és especial, eu te escolhi. Aleluia, louvado seja Deus. Ele está aqui relatando o desejo de se relacionar, de sentar à mesa com você. Quantos estão aqui dispostos? Quantos aqui mantêm a porta aberta? Eu quero dizer para você, o Senhor está aqui nesta noite, nesta casa. E percorrendo todas as passagens que a gente pode percorrer, estudando. Quando nós falamos de Jesus à casa, nós nos lembramos que Jesus teve o seu ministério aqui na terra. E durante o tempo que ele esteve aqui na terra, ele esteve em muitas casas, casas físicas, né, onde ele adentrou. E que prazer seria, né? Nós podemos receber Jesus na sua casa, mas os nossos irmãos tiveram esse privilégio. E eu estava meditando, né? E me lembrando, certa vez foi Jesus, à casa de Pedro, Simão Pedro. E quando ele chega na casa de Simão Pedro, ele encontra ali a sogra de Pedro. Quando ele chega naquela casa, há uma necessidade ali. Se você for observar e percorrer todos os evangelhos sinóticos que vão falando, contando os testemunhos de Jesus, você vai ver que por onde Jesus passou, havia necessidades. Haviam necessidades. Eu sei que você aí no teu lugar tem uma necessidade. Tem algo agora no teu coração que você pode dizer para Jesus. Tem algo aí nesse momento que você pode falar, Senhor, essa é a minha necessidade nesse momento. E nós vemos aqui Jesus entrar na casa de Pedro. E quando ele se depara com aquela mulher, logo intercedem para que ele olhe para aquela mulher e faça algo por ela. E ele então, diz a palavra de Deus, que ele se inclina sobre aquela mulher e dá uma palavra de ordem para que aquela enfermidade, para que aquela febre alta saia do seu corpo. E imediatamente aquela mulher fica curada. E quando aquela mulher fica curada, ela passa imediatamente a servir a Jesus. Eu não sei qual a necessidade nesse momento que está na tua casa. O que tem te afligido, o que tem te preocupado. Mas eu quero dizer para você que se você abrir a porta e deixar ele entrar, ele vai fazer algo novo. Tem uma canção que diz assim: entra, a porta está aberta, pode entrar. Você pode dizer isso? Diga. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Diga para ele que a casa é dele. Pode entrar, a casa é sua, esse é o seu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, pode entrar, a casa é sua, esse é o seu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver
sem ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vem, Senhor, e faz morada. Faz morada aqui, Pai, nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Depois nós sabemos que o Senhor também pousava com frequência na casa de Maria e Marta. E ele chegava ali e ele sentava a ensinar. E quando eu estava lendo essa passagem, quando nós olhamos para Marta e Maria, nós sempre nos lembramos da adoração e do serviço. Observe que o serviço sempre vai estar na casa. Sempre vai ter serviço na casa. E nós não queremos desmerecer jamais o serviço, porque o serviço é necessário. Fomos chamados para servir. E a igreja precisa. A igreja precisa, porque ela está em constante movimento. E o Senhor tem nos chamado. E é como meu marido diz. Ele sempre diz: a igreja do Senhor nunca pode sentir falta daquilo que eu tenho. Você compreende isso? Então, quando eu olho para esta passagem, eu vejo Maria aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. E nós vemos Marta servindo, cuidando para que tudo acontecesse da melhor forma. Mas aí, de repente, Marta se incomoda, porque ela está trabalhando sozinha. Aí ela fala para Jesus: Jesus, você está vendo? Eu estou aqui trabalhando sozinha e Maria está aí, ó, aos teus pés. Aí Jesus disse para ela: Marta, Maria escolheu a melhor parte. O serviço, ele é importante. Eu estava meditando nessa passagem e Deus me fez lembrar de uma conversa que eu tive com minha irmã. E ela disse para mim algo. Ela disse para mim assim: eu nunca mais quero me relacionar com o Senhor por intermédio do meu serviço. Quando ela falou aquilo me chamou a atenção. Porque muitas vezes nós estamos tão empenhados em servir, não é verdade? Num ativismo, movidos por um talento, ou por um hábito, ou porque sabemos simplesmente fazer. Mas estamos distantes do Senhor da obra. Isso me veio ao coração na hora que eu estava preparando essa palavra. E eu: Senhor, tem misericórdia. Não permita que o nosso serviço nos distancie do Senhor. Como podemos servir ao Senhor se não conseguimos nos relacionar com o Senhor desta obra? Muitas vezes nós só o servimos quando estamos designados a uma tarefa, ou nos relacionamos com Ele quando estamos desempenhando somente aquele papel. Mas Ele quer mais do que isso. Ele quer que você escolha a melhor parte primeiro. Ele quer que você se sente aos seus pés e que você o busque, que você o adore. Aleluia! Vai ser mais fácil. O serviço vai ser mais fácil quando você entender que primeiro você precisa adorar ao Senhor. Sabe por que muitas vezes nós nos sentimos frustrados? Estamos às vezes num ativismo, trabalhando, fazendo. E a gente se sente descontente, frustrado. Não era bem assim que eu esperava. Não era bem assim que eu queria. É porque estamos fora do propósito. É porque nós precisamos nos achegar ao Senhor e buscar nele, que é a fonte, sabe? Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração. Mas eu quero primeiro conhecer quem é o Senhor. E essa passagem me chamou muita atenção. A igreja precisa de servos.
Nós precisamos servir ao Senhor, mas precisamos nos relacionar com o Senhor desta obra. A seara é grande. O Senhor está nos chamando nesta noite. O Senhor está nos chamando para um relacionamento com Ele, íntimo, sabe, lá no secreto, lá onde ninguém vê. Quando você lava a louça, quando você lava o banheiro, quando você dirige o seu carro, é lá. Ele está lá. Ele está lá esperando por você. Aleluia, aleluia. Nós servimos a um Deus maravilhoso. Certa vez Jesus foi convidado a uma casa. E nessa casa havia um casamento. Observe que todas as casas aqui que são citadas têm algo em comum: uma necessidade. A necessidade é algo que nos falta, está faltando alguma coisa. Mas se Jesus está presente, a coisa muda de figura, fica diferente. Porque a presença de Jesus vai mudar o curso desta história. E quando Jesus é convidado para esse casamento, as festas eram em torno de 3, 7 dias. E eram festas preparadas para poder receber com abastança. E de repente no terceiro dia falta o vinho. Falta vinho na festa. Mas Jesus está lá. E Ele tem poder para fazer algo novo. Ele vai fazer algo novo. Você precisa crer. Aí Jesus é chamado. Maria chama Jesus. E aí Maria diz assim aos servos, porque tem sempre alguém servindo: façam tudo o que Ele vos disser. Faça tudo o que o Senhor disser para você fazer. Seja um servo obediente. E aqueles servos vão lá buscar os talhos, as talhas. Enchem de água como Jesus mandou. E Jesus agora manda com que o vinho seja levado ao maître, ao mestre de cerimônia. E nós vemos que aqueles servos, Jesus ainda não havia realizado nenhum milagre. Foi o primeiro milagre de Jesus, foi esse. Mas aqueles homens obedeceram ao comando de Jesus. Foram, serviram ao mestre. E quando ele prova, ele diz ao noivo: você serviu o melhor vinho no final da festa. Ele nem sabia de onde vinha aquele vinho. Mas Jesus estava lá. E quando a Bíblia fala de vinho, a Bíblia fala de alegria. Eles estavam num período de festa. Mas chegou um momento em que o vinho faltou. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas chega o dia mau. Chega o dia que falta alegria. Chega o dia que o vinho acaba. Mas se Jesus está na festa, algo novo acontece. Tem vinho novo chegando para a tua vida. Porque Jesus está presente na casa. Você consegue compreender? Jesus está presente na casa. Não vos lembreis das coisas passadas. Eis que faço algo novo. O Senhor tem coisas novas para nós vivermos. Mas Ele precisa estar na casa. Eu preciso abrir a porta. Você precisa abrir a porta. Aleluia. Aleluia. Chega de vivermos um evangelho de mentirinha. Precisamos de algo mais.
Jesus está na festa. Jesus está na casa. E agora a história desse casamento muda. Não vai ter mais um fim vergonhoso. Não vai ter mais um final trágico. Porque Jesus estava presente no casamento e mudou toda aquela história. Ele quer mudar o quadro da tua história também nesta noite. Eu quero que você compreenda que Ele te ama tanto, que Ele não desiste de você. Ele constantemente tem falado e palavras têm saído desse altar, porque Ele te ama. E Ele te ama com um amor incondicional. Tem uma canção que diz assim: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de nós. E por isso Ele trouxe você aqui nessa noite. Eu quero que você saiba que não importa, às vezes você se coloca numa condição. Eu me lembro uma certa vez em que eu fui fazer um convite a uma jovem senhora para aceitar Jesus. E ela dizia assim para mim: eu não mereço. Eu não mereço. Ela se sentia tão constrangida com o amor de Deus que ela dizia: eu não mereço esse amor. Mas não se trata de merecimento, porque em nós nunca haverá merecimento, mas se trata da graça do Senhor que nos alcança. É um favor imerecido. Ela aceitou Jesus naquele dia, glória a Deus. Mas ela não se sentia. Ela se achava tão pecadora, tão errante, que ela acreditava que ela não merecia esse amor. Eu não sei como você talvez esteja se sentindo nesta noite. Não importa quem você é, não importa o que você fez, tem salvação para você nesta noite. Tem salvação para você nesta noite. Aleluia. Certa vez está Jesus passando, e havia um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu era pequeno em sua estatura, mas a palavra de Deus diz que Zaqueu desejou conhecer Jesus. Havia um desejo no coração de Zaqueu. Ele queria ver Jesus. Ele era um cobrador de impostos, chefe de cobradores de impostos, um homem que não era bem visto, bem querido. Mas aí agora nós vemos Zaqueu subir em uma árvore, porque ele queria ver Jesus passar. Deseja ver o Senhor, deseje ver o Senhor nesta noite. Jesus já sabia do desejo do coração de Zaqueu. Jesus nos conhece. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu. Não importa, eu estou tentando dizer para você, Jesus te conhece. Não importa, Jesus te conhece. Ele te vê. Ele conhece o desejo do teu coração. O que se passa no mais profundo da tua alma, Ele conhece. E aí Jesus vem, chega debaixo da árvore e fala: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. É depressa. Ele tem pressa. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa.
Imagina a alegria de Zaqueu. Receber Jesus. A salvação chegou na casa de Zaqueu. A salvação chega na tua casa nesta noite. Você precisa crer. Aleluia. O Senhor deseja fazer coisas novas nas nossas vidas. Ele deseja que vivamos coisas novas. Há um novo tempo chegando. Estações estão se fechando. E nós precisamos correr na direção. Aleluia. Deus é tão lindo. Como Deus é lindo. Eu pude presenciar algumas coisas. E eu digo particularmente na minha vida, e é lindo quando você vê Deus alinhar as coisas. E Deus vai alinhando, 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 e te levando para o propósito dEle. Eu falei aqui que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Nós não temos para onde fugir, somos escolhidos de Deus. Mas precisamos nos levantar neste tempo. E voltarmos a nos relacionar com o Senhor intimamente. Às vezes nós estamos tão perdidos, atordoados e ouvindo tantas vozes, mas Ele está dizendo assim: eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta e ouvir a minha voz, eu vou entrar na tua casa e vou me relacionar com você. Talvez você aqui nessa noite não teve a oportunidade ainda de se relacionar com este Deus. Talvez você só o conheça de ouvir falar. Mas o Senhor nesta noite quer que você o conheça, de andar e de viver com Ele. Aleluia. Aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé? Há sempre muitas vozes. Às vezes há muito barulho. Às vezes há muita investida do inimigo para roubar a nossa atenção, para nos tirar do propósito, do foco, daquilo que o Senhor reservou para nós. Mas eu gostaria que nessa noite você desse ouvido a esta palavra. Que você ouvisse a voz do Senhor te chamando. O Senhor está te chamando nessa noite. Irmãos, esse versículo foi um versículo destinado a uma igreja. Mas eu falo hoje para a nossa igreja desse tempo. Eu falo isso para nós hoje. Que nós possamos verdadeiramente desejar se relacionar com o Senhor. Não há mais tempo. Não há mais tempo de nós nos relacionarmos com o mundo. Não há mais tempo. Nós estamos vendo as profecias se cumprindo. O Senhor está às portas. E às vezes eu sei, irmãos, eu sei porque eu nasci no Evangelho. E eu sei que a jornada do servo do Senhor, ela não é fácil. Mas o Senhor nunca nos desamparou. Ele sempre esteve ao nosso lado. E nós sabemos, não é fácil. Porque existe em nós uma humanidade. Existe em nós uma fragilidade. Existe em nós uma fraqueza. Mas nós temos um Deus. Um Deus que torna tudo possível. Um Deus que pode todas as coisas. Que nos chamou, que nos escolheu. E Ele diz nessa noite: Tu és meu. Tu és meu.
E é impossível viver distante desse amor. Nós precisamos nos relacionar com Deus e alinharmos a nossa vida aos propósitos de Deus. Só assim nós seremos felizes e realizados, porque fomos chamados com propósito. E eu queria fazer 2 convites nessa noite. Às vezes você se sente cansado, vai perdendo o vigor, a alegria. Mas o Senhor está aqui é Betel. E o Senhor te chama nessa noite. Eu quero renovar as tuas forças, o teu ânimo, a tua alegria. Ele tem poder para fazer isto. E eu quero convidar você que se sente cansado, você que precisa de um renovo do Senhor. Venha. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Tem uma canção que o pastor cantou aqui na Santa Ceia. E nós vamos cantar, enquanto isso você pode sair do seu lugar. Não tenha vergonha. Não tenha medo, Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele espera por você. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. É tempo. É tempo. Ouvi, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Aleluia, Ele é tudo que você precisa. Vem, Ele te chama, vem. Eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Pode vir, venha, venha. Eu também quero chamar você. Você que ainda não teve a oportunidade de aceitar a Jesus, de recebê-lo na sua casa e permitir com que Ele faça morada. Em nome de Jesus, hoje é a oportunidade que o Senhor te dá. Venha. Hoje chega a salvação na tua casa. Ele quer se relacionar com você. Entenda, olha, Ele vai sentar à mesa. Mas não é para que Ele te conheça, é para que você o conheça, porque Ele sabe quem tu é. Então venha, 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 venha. Tua voz, Senhor. Os pastores podem me ajudar, vamos orar pelos irmãos. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas, na alma inquieta que não consegue descansar. Aleluia! Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Tua voz, Senhor, Aleluia! ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu
preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, no altar, fala Deus, fala Deus, se alegra atento ao teu mandar, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Começo, meio e fim, tua voz é tu. Aleluia! Ele está na casa. Vai, Clara. Aleluia! Sabe, irmão, fecha o corredor, pega na mão do teu irmão. Ó Deus, isso, fecha lá atrás, segura na mão do teu irmão, isso, lá atrás. É muito importante esse momento. Talvez seja a maior a oportunidade que você teve na sua vida, ou talvez a última. O Senhor disse: eis que eu estou à porta. Ele está à porta da sua vida, do seu coração. Ele está à porta do seu lar. E olha, se você abrir a porta, porque você tem um livre-arbítrio, se você abrir a porta, Ele vai entrar. E você vai ver o relacionamento que você vai ter com Ele. Ele chega a dizer que Ele vai cear com você. Ele vai fazer parte da sua casa, da sua vida, dos seus negócios.
Permita que Ele entre. Eu quero que você, levante a tua mão agora. Eu quero que você